Oi, gente! Nesse vídeo eu vou tentar responder uma dúvida que eu tenho visto ser muito recorrente nos grupos de investidores. O que acontece basicamente é que a pessoa compra um fundo imobiliário sem se atentar para o fato de que ele é um fundo restrito a investidor qualificado. E eu tenho visto isso acontecer com mais frequência com os fundos Canip e KNRE, ambos da gestora Kinea. Então, primeiro a gente precisa entender quem a CVM considera como sendo um investidor qualificado. Lá na Instrução 539 de 2013, ela define o seguinte: é considerado investidor qualificado o investidor profissional, a pessoa que tenha mais de R$1 milhão investidos em ativos financeiros, desde que ela assine um termo atestando sua condição de investidor qualificado, a pessoa aprovada em algum dos exames de qualificação técnica aceitos pela CVM e os clubes de investimento que tenham a carteira gerida por um investidor qualificado. Este daqui é o modelo da declaração que a pessoa que tem mais de R$1 milhão investidos e quer ser considerada como investidor qualificado precisa assinar. E reparem o seguinte: ao firmar essa declaração, a pessoa aceita abrir mão de uma série de proteções legais que são aplicáveis aos investidores comuns e ela atesta ter ciência dos riscos que esse tipo de investimento exclusivo de investidores qualificados traz. Mas afinal, quais riscos são esses? Em que um FII exclusivo de investidor qualificado difere de um FII para investidor comum? Essa resposta a gente encontra na Instrução 472 de 2008 da CVM. Um FII exclusivo para investidor qualificado, ele pode admitir títulos e valores mobiliários na integralização das cotas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para um investidor virar cotista desse FII, ele não necessariamente precisa fazer a sua parte da subscrição em dinheiro. Ela pode ser feita mediante entrega de títulos, ações, debêntures, até mesmo de bens imóveis. Outra questão é que esses fundos não são obrigados a elaborar prospecto e nem laudos de avaliação dos imóveis. Então, para o investidor que gosta de acompanhar o que está acontecendo no fundo, entender como é que o gestor está investindo, fica muito mais complicado dele tomar conhecimento e saber se o dinheiro dele está sendo bem aplicado. Existe também a possibilidade do fundo prever cotas com direitos especiais, coisa que não acontece nos fundos destinados a investidor comum. E o que seriam esses direitos especiais? Seria, por exemplo, uma cota que recebe dividendos antes da outra, ou uma cota que recebe mais dividendos do que a outra, esse tipo de coisa. E também podem existir cotas com critérios distintos para cálculo da taxa de administração. Pode acontecer de uma cota pagar mais taxa de administração que outra. Agora que a gente já entendeu o que é um FII destinado a investidor qualificado, vamos passar para a parte da fiscalização. Quem é responsável por ficar olhando se o investidor é ou não é qualificado? Quem pode e quem não pode aplicar em determinado FII? Segundo a CVM, no momento da subscrição, essa verificação é obrigação do administrador. E a partir do momento que as cotas começam a ser negociadas no mercado secundário, isso passa a ser responsabilidade do intermediário, que no caso são os bancos e as corretoras, nos quais o investidor opera. Então, é obrigação dos bancos e corretoras verificar se o cliente é investidor comum ou qualificado. Caso ele seja qualificado, garantir que ele assine a declaração atestando essa condição e, se for um investidor comum, impedir que ele consiga operar no home broker com fundos exclusivos para investidor qualificado. Mas a gente sabe que esse controle por parte das corretoras não tem sido muito bem feito e, por causa disso, muito investidor comum acabou conseguindo comprar fundos exclusivos para investidor qualificado. E a dúvida de quem investiu de forma irregular nesses fundos é geralmente a seguinte: e agora, vai dar problema? Será que a CVM vai vir atrás de mim? A Receita Federal vai me pegar, vai me colocar na malha fina? O que vai acontecer? Não existe nenhuma norma da CVM que trate especificamente desse tema, então qualquer resposta para essa pergunta sempre vai ter um viés opinativo. A restrição de acesso a determinados FIIs
ela foi criada com o intuito de proteção do patrimônio do investidor comum. Então, num primeiro momento, eu não vejo motivo para o investidor ficar se questionando a respeito de punições, até porque eu acredito que se a CVM fosse agir no sentido de punir, ela deveria punir a corretora, que não restringiu o acesso a esses investimentos exclusivos. Porém, ainda que eu acredite ser improvável que o investidor comum venha ter problemas com a CVM e com a Receita Federal por ter investido nesse tipo de fundo, eu ainda acho que existe um risco muito grande e esse risco é em relação ao patrimônio do investidor. Vai ser muito mais difícil de acompanhar e de entender o que está acontecendo num fundo exclusivo de investidor qualificado, sem falar na falta de liquidez que a maioria desses ativos tem. Então, não complica a sua vida investindo num fundo desses. A gente tem um monte de fundo imobiliário bom disponível no mercado, com boa rentabilidade, transparência, liquidez. Evita a sua dor de cabeça. Eu sinceramente acho que se você tem um fundo desses e você não é um investidor qualificado, você deveria vender e simplificar seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar.